Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que ela está assistindo isso. Eu me chamo Lucas Mangolin e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso querido canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um filme, uma série de filmes, na verdade, que eu gosto muito, que é Star Wars. Eu gosto muito do universo Star Wars, a forma como George Lucas mentalizou esse universo de um grupo rebelde lutando contra um império galáctico que vai conquistando e exercendo seu poder supremo sobre as populações, sobre os indivíduos, acabando totalmente com a liberdade desses indivíduos dentro desse sistema. É muito interessante porque aborda diversos temas e ideias que são recorrentes na cultura humana. E um desses temas que eu acho que é muito interessante, que está no episódio 1, uma ameaça fantasma, é a ascensão de Palpatine. Palpatine não é um estranho, alguém que vem de fora para conquistar a República Galáctica. Ele é um senador da própria República. É um membro da República Galáctica de alta proeminência. Ele está inserido nesse jogo político e consegue, pelos meios próprios, alcançar um alto posto e dar um golpe. E isso tudo ilustra também uma grave crise constitucional que a República Galáctica enfrentava. Então, juntando dois temas que eu gosto muito, que é direito constitucional e Star Wars, que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês. Mas, bora pro vídeo. Mas antes do vídeo, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a se desenvolver e eu ver também se vocês estão ou não gostando dos temas que eu estou falando aqui, o que eu posso melhorar ou piorar, não sei, né? Me deem a pauta até para ideias de outros vídeos. Olha, Lucas, faça isso, comente sobre aquilo outro, esse tipo de história. Isso vai ajudar também a eu falar sobre coisas, não só o que eu gosto, mas o que vocês querem ver, tá bom? Então, vamos ao tema. Então, em Ameaça Fantasma, nós vemos um pouco do funcionamento da República Galáctica. É uma república de mais de 1000 anos que se tornou burocrática, morosa e distante da resolução de conflitos e de problemas do povo cotidiano. Distante e cega para esses dilemas. Tão cega que nós vemos no filme a rainha Amidala sair do seu planeta Naboo e ir até a República Galáctica para ali apresentar um grande problema que tem acontecido no seu planeta. Então a rainha Padmé Amidala sai do seu pequeno planeta Naboo, que sofre de um embargo comercial da Federação de Comércio e que invadiu o seu planeta. Aí há a ilegalidade do filme. O embargo comercial feito pela Federação seria até legal pelo que o filme retrata. Mas a invasão que a Federação faz de descer até o solo e conquistar o planeta, esse é o ato de ilegalidade. Ela então parte para o Senado Galáctico, buscando que o Supremo Chanceler salvasse seu planeta, adotando medidas enérgicas para impedir a continuidade do ato ilegal da Federação de Comércio. Só que ela chega lá e encontra um Senado Galáctico extremamente burocrático, corrupto até, mas extremamente burocrático e cego para as questões concretas que estão acontecendo na República Galáctica. Em que sentido? Quando a rainha Padmé discursa no Senado Galáctico, apresentando o que aconteceu no seu planeta, a Federação de Comércio se opõe, fala que não está acontecendo. E em vez do Supremo Chanceler vá logo e tomar uma medida enérgica de falar esse tipo de ato, ainda que não tenha ocorrido, é extremamente inconstitucional, é contra nossas regras, vamos enviar uma força para lá para garantir que não haja invasão e, se tiver ocorrido, para remover as forças da federação, ele prefere sair de escanteio, porque está amarrado pelas amarras burocráticas do Senado Galáctico, pois é proposta uma comissão que vai lá no planeta verificar se de fato houve ou não uma invasão. E dependendo do que eles viessem, eles poderiam relatar que se houve ou não houve, e isso gera toda uma discussão sobre onde está a verdade, se alguém da comissão foi ou não corrompido,
ou subornado, geraria todo uma celeuma. Isso tudo é explicado numa frase em que Padmé fala com o senador que representa Naboo no Senado Galáctico, quando que é o Palpatine, quando Palpatine fala para ela que a comissão iria verificar toda a situação e debater, e debater, e debater. E ela fala assim, enquanto isso, o meu povo sofre nas mãos da Federação de Comércio. Temos aí a nossa primeira crítica institucional à República Galáctica. Ela está muito mais preocupada em burocracia, em formalidades, em debates, do que de fato resolver os problemas cotidianos do povo que está subordinado a esse sistema. E é nesse sistema burocrático que Palpatine entende o que é fundamental para se governar a República Galáctica: o controle sobre os procedimentos, sobre as formalidades. Ele entende que se ele controlar essas formalidades, ele vai ter um controle sobre o Senado Galáctico. E aí ele induz a rainha Padmé Amidala a propor um voto de desconfiança para derrubar o atual chanceler Valorum, e derrubando ele ter novas eleições, onde ele sabia que ele ia sair vencedor, ia se tornar o novo Supremo Chanceler, que ia então passar a acumular, a partir de eleito, a gente vê nos filmes ele acumulando poder e se tornando a figura central, tirando os poderes dos demais senadores e acumulando para ele próprio. Mas isso é um tema para um outro vídeo, a questão do acúmulo de poder. O importante que eu quero debater aqui é a forma como essa democracia galáctica foi usurpada por alguém do próprio sistema. E como que isso nos chama a atenção para o que acontece na nossa própria sociedade. Nós vemos então que Palpatine usou do sistema para se chegar no poder. Houve eleições, houve voto, houve deliberações, e ele chega ao poder seguindo as regras do sistema. E uma vez no sistema, ele se torna esse Supremo Chanceler Supremo, porque os poderes vão de fato para ele. Ele vai atribuindo cada vez mais poder. E isso tudo é consequência de uma emergência que ele próprio criou. Nós vemos então que a República Galáctica não está preocupada com a finalidade das coisas, está preocupada se as formas foram seguidas. Uma emergência fabricada pelo próprio Palpatine, em que ele se apresenta como alguém capaz de solucionar aquela própria emergência que ele criou, é muito bem acolhida por todo o Senado, porque a forma está sendo seguida. Tem uma emergência, tem uma votação, há uma solução para esse dilema. Por mais que a finalidade gradualmente vai sendo substituída, vai sendo deteriorada, a finalidade dessa república vai sendo destruída no final de tudo isso. Aristóteles defende que um bom governo é aquele que atende à finalidade para a qual foi criado. Uma monarquia, ela atende necessariamente quando a finalidade dela, que é garantir o bem comum, é assegurada. A mesma coisa a república. Quando a coisa pública é assegurada, é protegida, alcança-se a finalidade dessa república, há uma boa república. Quando a gente perde de vista a finalidade por que um sistema de governo existe, ele se desvirtua e se corrompe e é utilizado para fins não legítimos. E o que nós percebemos em Ameaça Fantasma, e que fica gritante nos demais filmes, e que encontra ecos na nossa sociedade, é que um sistema que é formalmente democrático, ele pode ser facilmente sequestrado por pessoas, por parasitas políticos, que vão sequestrar esse sistema a partir da formalidade. Vão usar as regras de formalismo para se perpetuar no poder, em detrimento da finalidade desse sistema. Isso é muito similar com o que a gente verifica nas nossas democracias atuais, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em países europeus. Nós percebemos que políticos têm se utilizado
de formas burocráticas, a permanência deles no poder. Às vezes não vai acontecer, muitas das vezes acaba não acontecendo nesses sistemas o que aconteceu em Star Wars no filme, que é a derrubada do sistema democrático e a substituição por um sistema tirânico. Mas vai acontecer de que, se nós ficarmos muito mais preocupados com as formas, com os requerimentos, comitês, assembleias, discussões intermináveis, nós vamos perder a finalidade, que é garantir a coesão social, o bem comum, e isso tudo vai rumar para que aqueles que falam que debatem no sistema democrático, os representantes que vão ficar lá sempre debatendo temas em comissões e travando pauta, sugerindo uma outra discussão numa CPI, o que quer que seja, nunca vai ser concluído o debate. Vai ficando um debate sobre um outro debate, sobre um outro debate, que não vai ter fim e que não vai se encontrar a solução. Não vai ter um poder enérgico, uma figura enérgica que resolva a questão. Então, o que eu quero com isso dizer é: devemos nos preocupar com um extremo formalismo nos nossos sistemas democráticos. E não, o que eu quero dizer aqui também não é que a forma não importa. O formalismo importa, mas guardado as suas devidas proporções. O que deve sempre se sobressair é a substância, a materialidade, a consequência dos atos que são praticados. Então, não é preciso alguém sequer, de fato, dar um golpe e destruir a democracia nesses sistemas que estão mais preocupados com o formalismo. Basta facilmente alguém mal intencionado sequestrar o sistema democrático para ficar parasitando, manter a forma democrática e se manter no sistema, parasitando ele para se perpetuar no poder. E pode chegar ao ponto, de fato, como acontece na série de filmes, de uma figura cativante e que fala que é capaz de resolver problemas de forma enérgica e com eficácia, ascender o poder e, com isso, ao ascender o poder, destruir completamente a democracia, como acontece no filme. O filme ele encontra um eco histórico que aconteceu no passado, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde um determinado partido, num determinado país, tá? Não vou falar o nome aqui para não prejudicar o canal, mas uma determinada figura histórica assumiu o poder de forma parcialmente democrática, de forma enérgica, e falou que seria capaz de resolver todos os problemas do país e ruiu com a democracia. Então, nós vemos isso acontecendo na história humana, na história ficcional, por meio do Palpatine, que ele ascende o poder falando que seria capaz de resolver conflitos, né, e vai acumulando poder e poder na figura dele. E isso pode novamente vir a acontecer se nossos sistemas políticos ficarem preocupados em ficar debatendo em comitês, em assembleias, ideias e regras de formalidade, ao invés de enfrentar os problemas e resolver-los de uma forma eficaz. Eu sei, isso tudo não é uma forma simples, tá? A democracia é difícil de ser vivenciada. Essas regras formais existem exatamente para garantir com que haja participação de uma pluralidade de ideias, mas uma participação onde se discute sempre muito, se resolve cada vez menos. É preciso sobrepesar as circunstâncias todas. Era essa a ideia do filme, de dialogar com o filme de Star Wars, né, do vídeo. E espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. E principalmente comente se você está gostando, o que pode ou não pode, podemos melhorar aqui. Ideias para os próximos vídeos. Obrigadão e até mais.